Isso aí, galera. Hoje a gente está aqui com Legacy, Vivendo nas Ruínas, livro que vai ser trazido pela editora Rockpick, uma nova editora que está para surgir agora em 2020 no Brasil. Anunciou para abril o financiamento do Legacy. É um jogaço, eu já tenho jogado Legacy há alguns anos, desde que ele saiu. Conheci a primeira edição, sou amigo pessoal do autor, brasileiro, olha só, autor brasileiro. Vamos conferir aí o que é o Legacy, beleza? Com vocês o Legacy, esse livrinho simpático, capa dura, suas 300 páginas, papel colorido, brilhante, ótima qualidade, tem 2 fitas de marcação. Esse livrinho foi financiado no Kickstarter. Ele é a segunda edição de um sistema pré-existente. Ele é um jogo powered by the Apocalypse e nem por isso não foi indicado como melhores regras no ENES no ano que foi lançado. Ou seja, aqui a gente tem um conjunto de regras excelente, que concorreu entre os melhores do ano quando foi lançado. O que tem de tão diferente no Legacy? Você pode me perguntar. O Legacy ele é um jogo de ficção científica pós-apocalíptica baseado no Apocalypse World, né? Com a Apocalypse World Engine, né? Então, à primeira vista não parece ser tão diferente assim. O mundo acabou, é um apocalipse, tá. Mas aonde o Legacy brilha? O Legacy ele expande muito a ideia da narrativa compartilhada. Tanto na criação do cenário, quanto na criação dos personagens, você tem a interação direta dos jogadores influenciando na história. É bem legal. Quando você vai jogar uma partida de Legacy, você não sabe o que você está jogando até você fazer a sessão 0. Eu vou explicar o porquê disso. Legacy ele tem 2 aspectos. Um aspecto mais tradicional voltado para o personagem que você vai jogar e um aspecto macro, onde você coordena um grupo de personagens que vai afetar o mundo, uma família. O mundo acaba e algumas facções surgem. E essas facções elas são grupos de pessoas que se unem com alguns ideais. E cada jogador controla, além do próprio personagem, um grupo desses. Essa mecânica fez do Legacy um indicado ao ENES, né? O Oscar do RPG. Vamos conferir um pouquinho aqui. Além de concorrer ao ENES de melhores regras, ele também concorreu ao ENES de melhor arte. Um único artista ilustrou o Legacy e isso trouxe uma identidade visual bem bacana aqui para a obra, além de ser um excelente artista quem fez. Aqui a gente tem um conteúdo, um índice dos capítulos, são 13 capítulos no total. O primeiro capítulo ele vai apresentar aqui inícios e fins. O Legacy ele parte da premissa que o mundo acabou, mas em que ponto o mundo estava quando ele acabou? Qual que era o antes? O que causou essa queda e como ele ficou depois? Isso tudo vai ser questão de construção do cenário já na primeira sessão. Além disso, ele apresenta aqui nesse primeiro capítulo o básico da regra, que é a regra do Powered by the Apocalypse, né? Você rola 2d6 e soma um bônus. Se você tirar 6 ou menos, você tem uma falha grave. O GM ele vai ter total liberdade de narrar o que acontece com seu personagem. Num resultado de 7 a 9, você tem um sucesso parcial, ou seja, você alcança aquilo que você queria. Porém, vai ter alguma coisa acontecendo na cena que não era exatamente o que você queria. E um 10 ou mais vai te trazer um sucesso completo. Ele traz aqui um quadro de estatística, para, de acordo com o seu bônus, rolando os 2 dados, o que acontece. E ele, na segunda edição, trouxe a famosa regra de vantagem e desvantagem. Em vez de você rolar 2 dados, você vai rolar 3 e pegar os 2 maiores se tiver uma vantagem, 3 e os 2 menores se tiver em desvantagem. O livro ele traz muito exemplo de jogo. Então isso aqui tudo são exemplos de jogo já apresentando a regra geral. A regra geral ela é a regra do Powered by the Apocalypse. Então você vai ter um movimento ficcional que vai engatilhar a rolagem de dados.
Ou seja, você vai ter uma situação que, se acontecer, o GM vai falar, então agora você rola tal. E a partir disso você rola 2d6 mais o bônus do seu atributo. No segundo capítulo, ele vai apresentar as regras das famílias, tá? Ou seja, ele vai te dizer o que tem na ficha da família, os conceitos do que tem ali naquela ficha. Vai apresentar aqui os movimentos básicos das famílias, ou seja, quando você estiver jogando com o zoom out, com aquele grupo, se você quiser conduzir uma diplomacia ou tomar pela força, estão aqui as regras, os movimentos. Os movimentos são todos explicados, a regra, ele é apresentado, explicado e ainda tem um exemplo. O livro é muito didático nesse aspecto e os exemplos que são colocados fazem você conseguir entender eles assim, sem nenhuma dificuldade. O jogo ele ainda traz aqui na parte de família os suprimentos e as necessidades que a família vai ter. São recursos, né? E situações desse tipo que o jogo apresenta em 3 aspectos. O suprimento, o recurso e a necessidade, né? O recurso é o geral. Aquilo é um recurso. Se você tiver sobrando, ele é um surplus, ele é um suprimento seu. E se ele estiver faltando, ele é uma necessidade. Então o jogo, em vez de você apresentar toda aquela listagem de coisas que tem aqui, você só vai anotar aquilo que tem sobrando ou aquilo que tem faltando, que é o que você precisa conseguir ou é o que você tem disponível para gastar. Isso aqui está bem ligado ao humor da família, né? A forma como ela vai estar bem ou mal para aguentar as dificuldades que o cenário apresenta, e também para você construir megaprojetos e maravilhas e tentar reconstruir o mundo. Você vai gastar esses recursos, além deles terem uma conotação narrativa bem forte dentro do cenário. Aqui o humor, os tratados, que são uma novidade das regras do Legacy. Para mim é o ponto fraco do sistema, mas é a forma como o sistema colocou a política e a diplomacia, vamos dizer assim, cobrar dívidas, auxiliar os outros, está tudo ligado aqui. Se eu tentei conduzir uma diplomacia com uma família, mas tive um sucesso parcial que me fez ter que pedir ajuda para um terceiro intervir e eu consegui aquela conversa diplomática. Eu fico devendo um tratado a esse terceiro, né? Então tem uma mecânica aqui de tratados, né? E as maravilhas, que são uma cereja do bolo aqui do cenário, que tem um capítulo específico disso aqui, a gente vai chegar lá no final. Vou deixar para explicar lá. Da mesma forma que o capítulo 2 apresentou as regras de família, o capítulo 3 vai apresentar as regras de personagens, ou seja, a criação do personagem, os movimentos de personagem. Isso aqui já cai bastante no Powered by the Apocalypse tradicional, né? Aquilo que a gente já está acostumado a jogar em outros jogos. Você faz a ficha, tem os atributos do personagem, os movimentos, os playbooks vão ter as habilidades ali de cada personagem, atacar, sobreviver na Wasteland, né? Pedir auxílio, no mesmo padrão, tá? O livro ele tem uma diagramação um pouco espaçada também, eu critiquei isso no livro do Alien. Aqui também existe um espaço grande em branco no layout, mas não é tão grande quanto tinha no Alien. Achei que aqui ficou um pouco mais agradável, mas ainda assim eu não acho que o design de layout tenha sido o melhor. Dano, morte de personagem. O capítulo 4, equipamentos. Aqui o equipamento funciona todo com tags, né? Você vai ter armas, outfits, né? As armaduras, as defesas, os seguidores, os veículos. Cada um deles tem uma lista de outfits. E isso faz a mecânica de dano ser totalmente narrativa. Você não tem rolagem de dados de dano, você tem o que a sua arma vai fazer, vai ser capaz de fazer. E essas capacidades vão estar nas tags. Ou seja, uma arma ela pode ser brutal, ou ela pode ser em área, ou ela pode atirar à distância. Isso tudo vai permitir que a narrativa dentro de um combate aconteça. Ele é um jogo muito mais voltado para acontecimentos de longo prazo do que com turno a turno. Então você resolve tudo com uma rolagem. Você não precisa de ter um combate longo. O combate aqui são 2 ou 3 rolagens
de ataque, defesa ou abrir caminho e tá resolvido. É bem objetivo. Capítulo 5 são os movimentos de história. São alguns movimentos que não são nem do personagem nem da família, mas que são movimentos que você vai usar trocando de aspecto, né? Saí do personagem, fui para a família, o que aconteceu? Saí da família, fui para o personagem, o que aconteceu? Para movimentar a história e preencher esses buracos aí. Aqui ele apresenta um conceito bem legal, que é o conceito de Quick Character, ou seja, como o jogo ele roda muito de cena a cena, muitas vezes os personagens aqui não atuam como um grupo padrão. Então você tem uma cena onde 2 personagens de jogadores estão envolvidos, mas outros jogadores não estão naquela cena. Eles podem fazer um personagem rápido, que é 15 segundos para fazer isso aqui. Você preenche 3 escolhas e você tem um personagem rápido ali para você interpretar. É bem narrativo. É uma proposta bem interessante dentro do jogo, para o jogador não ficar de fora da cena. Uma solução bem elegante de design. E aqui, o que faz do Legacy o Legacy, na minha opinião, um dos grandes pontos positivos do sistema, que é movendo o relógio à frente. Como o jogo ele pressupõe a reconstrução do mundo, um cenário em desenvolvimento, quando você joga o suficiente para mudar o panorama do cenário, o mestre pode virar e falar o seguinte: olha, agora eu acho que vocês resolveram um problema muito grave e a Homeland, a terra de vocês, vai prosperar. Vamos virar de era. Vão se passar anos, décadas, gerações, até que a gente volte a jogar. Ou seja, as famílias, o cenário vai evoluir. E isso tem uma rolagem de dados para você definir o que aconteceu ao longo desses anos. A sua família ela pode receber fortunes e trials, né? Provações ou benfeituras, né? Fortunas. E isso vai ser de acordo com a rolagem de dados. Se você tirar um 10 mais, você vai ter duas fortunes para escolher da lista, um sucesso parcial, uma de cada, um fortune trial, e numa falha, 2 trials. Isso aqui, as combinações disso vão fazer quase uma nova sessão zero, para você começar dali a 10, 15, 20, 50 anos do momento que a história acabou. Então você consegue ter sempre um cenário em movimento, em evolução. Isso aqui vai criar novas ameaças, vai criar novos panoramas, vai criar novos elos entre as famílias. Pode parecer pouco, mas são 8 de cada lado aqui, mas não é não. Isso aqui dá para você jogar bastante só com essa tabelinha. E ainda existem as maravilhas que eu vou chegar lá. Cada maravilha tem uma tabela nova dessa aqui. Só para já ir adiantando, né? O capítulo 6 é um capítulo, depois que você... Isso aqui, até o 5º, foram todas as regras do jogo. O 6 é um capítulo que os designers eles se preocuparam em explicar tudo com exemplos. Então, é um capítulo de exemplo de jogo aqui. É um capítulo inteiro com a conversa, desde a preparação, de sair para a missão, de cumprir a missão, de viajar nas ruínas, invadir a base do inimigo, desligar o reator, enfim. A resolução tá tudo aqui, bem explicado, todas as regrinhas, com rolagens de dado, com o gasto dos recursos que o jogo apresenta, com a ativação dos movimentos dos personagens, com a ativação dos olhos, enfim. A partir do capítulo 7, então, vem os playbooks, né? Começando pelos playbooks da família. Aqui a gente vai ter bastante coisa para falar, porque é o que o Legacy tem de mais inovador, de mais interessante. O livro ele apresenta aqui 3 símbolos recorrentes: ruínas, ecos e mirrors. Ruínas, ecos e espelhos. Isso quer dizer o quê, Arthur? Isso aqui quer dizer que se você achar o símbolo das ruínas em uma das famílias, aqui a gente tem um exemplinho, aqui a gente tem um resuminho de cada família, a proposta de cada uma delas, são 11 ao todo, se eu não me engano. Você se você está nas ruínas, você tem uma família que é bem pé no chão, vamos dizer assim, que apesar de pós-apocalíptico,
ela não pega tão pesado na ficção científica, em termos de tecnologia ou de apresentar coisas mágicas. Por exemplo, se eu quero jogar um cenário à la Mad Max, né, que é uma grande referência aqui no Legacy, eu vou pegar as famílias de ruínas, porque são, por exemplo, mercadores, ou os tiranos que querem dominar a Terra, ou as pessoas que querem pôr ordem na casa, enfim. Os Echoes, eles são playbooks que apresentam alguma coisa tecnológica exagerada, alguma nova tecnologia que não existe no nosso mundo, que tá bem sci-fi zona mesmo, que vai trazer alguma coisa quase milagrosa, quase mágica para o cenário. E os Mirrors são elementos bizarros, realmente bizarros. É alienígena, é monstro gigante, são umas coisas assim bem diferentes. É homem-bicho, né? É alteração genética grave nesse sentido. Vai ter algum elemento de ficção científica bem bizarro se você pegar uma família dessas. É legal que assim, o livro também ele nivela por cima isso aqui. Então, por exemplo, você tem uma família que é o Servants of the True Faith. Ele coloca aqui como se colocasse elementos bem bizarros, mas você pode pegar alguma coisa na hora de fazer a família, de montar o playbook, você tem escolhas que não são tão bizarras, que você consegue fazer ele até em ruins, né? Se você usar mais a fé como uma questão política, não pegar movimentos que tem quase milagres ali ou coisas desse tipo, uma coisa bem mais contida, você vai conseguir jogar com ele num cenário ruins sem disparidade para as outras famílias. E outra, isso aqui tem mais a ver com a pegada do tom, né, do que você está levando para a campanha. E aí, galera, o que a gente quer? A gente quer liberar toda a doideira, a gente vai conter alguma coisa aqui, porque aí o DM ele já pode limitar aqui o que ele quer. Os próprios jogadores podem fazer essa limitação, é bem legal. Vem os playbooks em si, as artes fenomenais aqui, né, um fluff de roleplay, e o playbook em si, a família, é isso daqui. Muito legal no Legacy, a sessão 0 é a sessão de construção do cenário. Você não sabe o que você vai jogar até esse momento. Por quê? Porque cada família, a primeira escolha que você faz quando você pega o playbook da família é uma entre 3 opções de atributos. A família ela tem 3 atributos e os valores desses atributos dependem de uma escolha. E essa escolha é muito mais narrativa do que mecânica. Por exemplo, o Cultivators aqui, essa família, ela tá ligada à natureza, flora e fauna, o tema dela é esse. Então você vai pegar essa família se você acha que esse é um tema que você quer que seja relevante no cenário. Cultivo, criação, extrativismo, enfim, lidar com a natureza. Como eu disse, você pode transformar eles quase em fazendeiros ou até em geneticistas, trabalhando com alteração genética de plantas e coisas desse tipo. As escolhas que você faz vão delimitar bastante isso. Mas a escolha inicial é um desses 3 atributos. E vamos exemplificar aqui para isso ficar bem claro. Eu tenho 3 escolhas. A primeira escolha que eu tenho aqui me diz que eu vou pegar essa escolha se a humanidade conseguiu proteger o mundo natural dos piores excessos da queda. A queda é aquilo que causou o apocalipse. Ou seja, se eu escolher isso, a fauna e a flora do cenário vão ser as mesmas de antes da queda, porque a humanidade conseguiu proteger a fauna e a flora. Então, essa é uma das minhas escolhas. A segunda escolha é se o ecossistema teve que se mudar, se transformar de formas estranhas e inesperadas para sobreviver a essa queda. Ou seja, se eu quiser planta alterada, animal mutante, coisas desse tipo, eu vou escolher isso aqui. Como mudou, o que mudou, isso tudo vai estar na narrativa compartilhada. O mestre vai, a partir do jogador escolher isso aqui, o mestre vai fazer perguntas, abrir para a mesa, dialogar. Né? O jogo ele leva a narrativa compartilhada num outro nível, da construção de estrutura de cenário. Isso é genial. E a terceira opção é se a queda suplantou o ecossistema original completamente por uma nova forma alienígena de vida. Ou seja, acabou a fauna e a flora
como eram, e agora a gente está num ambiente alienígena. As plantas não tem nada a ver, os animais não tem nada a ver. Ou seja, essa é uma família que vai lidar com fauna e flora. Então a escolha dela está muito ligada à fauna e à flora ali. Cada família tem um tema, tem uma proposta, e cada jogador vai pegar uma família com 3 escolhas que são completamente diferentes relacionadas àquele tema. Cada cenário tem N variações. Com a quantidade de famílias que tem aqui, você já tem uma infinidade de cenários possíveis para serem jogados. E assim, os temas eles são muito variados, eles não têm nada a ver um com o outro, e cada combinação vai ser uma coisa diferente. Mesmo que você pegue as mesmas combinações, faça as mesmas escolhas, ainda assim o GM pode orientar as perguntas e o cenário vai ser outro. Ou seja, é quase impossível você jogar um mesmo cenário de Legacy 2 vezes. A não ser que seja um cenário pronto também, né? Não vamos exagerar. Cada família ainda traz aqui tradições, ou seja, a população, quem são aquelas pessoas que compõem a família, né? O estilo, como elas se vestem, e o governo, como que se organiza a liderança. Isso aqui é roleplay, tá? Isso aqui não tem nenhum efeito mecânico. Infelizmente, isso aqui tem um ponto negativo do jogo, na minha opinião, que o vocabulário que foi escolhido para colocar aqui nossa, é muito, muito complicado. Eu falo bem inglês, quase fluente, eu tive uma dificuldade danada e conheço muitas pessoas, muitos jogadores que tentaram jogar comigo, que não têm a língua nativa inglesa, apesar de jogarem bastante videogame, lerem outros livros de RPG, não conseguiram entender vários dos termos que estão aqui nos Traditions em alguns momentos, porque foi puxado de literatura, é realmente culto isso aqui, né? Então não é o padrão que a gente está acostumado. Nivelou muito por cima, na minha opinião, foi um pouquinho exagerado. Outra coisa legal, não é só isso que a família, não só nos atributos, a família vai montar o cenário. Além disso, você vai fazer os landmarks, né, os marcos do cenário. Quando você começa a jogar Legacy, normalmente o mestre ele coloca uma folha em branco na mesa e cada jogador que vai fazendo escolhas e tem que alterar o cenário vai desenhando aquilo e a gente faz um mapa, né, do que virou o nosso cenário. Você vai escolher um elemento do antes, um elemento da queda e uma ameaça nesse cenário pós-apocalíptico. Cada jogador vai escolher isso e você pode destacar. Então, se um jogador escolheu um abatedor automatizado do tamanho de uma catedral, ele vai desenhar aquilo lá. Um outro jogador que escolheu uma fábrica de drones, ele pode escolher o mesmo lugar. Então, aquilo além de um abatedor automatizado, ele ainda está produzindo drones assassinos que estão no cenário. Então, você vai criando um cenário e montando a diversidade de acordo com essas escolhas. Além disso, a família traz uma história. O que é essa história? São vínculos entre as famílias. Você vai perguntar para os outros jogadores qual deles fez aquilo com a sua família. Isso aqui são coisas que aconteceram ou para sobreviver à queda, ou antes, quando as famílias ainda eram algo diferente, ou mesmo depois, já no apocalipse, situações de conflito que vão colocar um background de história entre a família. Então o jogo já começa todo armado. Você já tem ameaças, você já tem as relações entre as famílias, você tem outras facções, você tem tudo ali prontinho, fazendo ficha. Isso é muito legal. Essa, para mim, é a genialidade do Legacy. Eu não vi nenhum sistema com world building tão bom quanto é isso daqui. É muito gostoso montar um cenário de Legacy. E assim, eu adoro fazer isso. Alguns grupos de amigos meus gostam só de fazer o cenário e é genial. E jogar é muito bom também, mas isso aqui é excepcional, de verdade. Cada família vai ter doutrinas, ou seja, o que ela acredita, para dar um pano de fundo narrativo do papel dela no cenário, e isso vai trazer uma habilidade mecânica. Um estilo de vida, isso aqui também é legal porque tem a ver com o mapa também. A família ela sempre vai poder ser nômade, ou seja, ela viaja pelo mapa, dispersa, está em diversos pontos ali, tem um pouquinho da família em cada canto, ou assentada, você vai ter uma cidade, um assentamentozinho seu, aí você vai lá no mapa e marca. E cada um dessa escolha de estilo de vida
vai te dar uma habilidade diferente também. Isso é legal porque você pode mudar isso ao longo da narrativa. Ah, minha cidade foi destruída, tive que virar nômade, eu virei disperso. Ah, eu era disperso, mas me juntei e fiquei assentado, consegui a união. Bem legal. Os recursos. São dadas 5 opções de recursos, que têm a ver com a temática da família também, então cada uma tem os seus. E desses 5 recursos, 2 vão ser surplus, ou seja, você vai ter sobrando, e 3 você vai ter faltando. Então você já começa o jogo faltando 3 recursos relevantes para sua família. Você já está num panorama narrativo bem legal aqui. Além disso, você tem como você luta, como você se defende, como você viaja e que especialidades eu posso contar com aquilo. São as tags que eu tinha falado lá atrás, são exemplos de armas, armaduras, veículos e seguidores, com aquelas tags que estão lá na frente. Ele já coloca alguns exemplos que têm a ver com a narrativa, também com a proposta da família, ou seja, você, se ater à ficha, você já está assim, muito bem. E aí você tem os movimentos específicos de cada família, as habilidades dela. Por exemplo, Cultivators, ele tem cultura, ou seja, ele vai cultivar, né? Ele vai plantar, ele vai criar gado, ele vai fazer alguma coisa e ele precisa de terra, progresso, elementos de troca, ou seja, depois de alguns meses ele vai colher aquilo. É bem legal, ele tem aquele fixo e opções de domesticação, salto evolucionário, reciclagem, o investimento. Ou seja, você vai montar a família de acordo com o seu estilo de jogo também. Você pode variar e criar umas builds, né? Fazer as situações diferentes. Você tem um Alliance Move, que cada família tem o seu também, que é um movimento reflexo, narrativo para você ganhar aqueles tratados. Ou seja, aqui, por exemplo, ó, quando você entrega livremente o recurso perfeito para alguém resolver os seus problemas, você ganha um tratado. Opa, a família de fulano está passando fome, eu tenho aqui minhas plantações, deixa eu dar minha plantação para ele, que aí ele come lá e mata a fome. Beleza, ele está me devendo, eu ganho um tratado com ele. Pá. E além disso, a inheritance, né, a herança. Isso aqui é algo da família que vai para o personagem. Os movimentos que o personagem pode ter, a família ela pode conceder um desses aqui para que ele tenha uma característica da família no personagem. Um companheiro animal, aqui no caso, ou dedo verde, que tem a ver com plantas e animais também, né? E depois o livro acaba aqui, o playbook, com uns conselhos. Como jogar com Cultivators, algumas ideias que os desenvolvedores do jogo, os designers, dão conselhos, né? De como jogar com aquela família. Em seguida vem o Enclave, que é a família que mexe com tecnologia, com os segredos de antes da queda, são cientistas, inventores, enfim, pode ter uma ligação militar, pode ser N situações aqui. Eu não vou me ater a apresentar os elementos de cada um, para a gente não ficar preso só nisso daqui na resenha, mas tem muitas famílias muito legais. Os mercadores, né? Que vão mexer com troca, com comércio. Os lawgivers, a galera que quer pôr ordem na casa, né? Que quer acabar com o crime, que quer acabar com as atrocidades. Não necessariamente é uma galera boazinha não, tá? Você pode fazer a galera que quer pôr ordem na casa como mafiosos e coisas desse tipo. A Ordem do Titã, essa família aqui é o símbolozinho do mal. Essa família aqui ela vai colocar kaijus no cenário. Ela é uma família que domina a narrativa, que muda o cenário completamente. O movimento base dela é o alerta de ameaça kaiju. A hora que ela puder, que ela encontrar algum resquício, alguma mensagem, algum presságio de ataque de kaiju, ele pode justificar que o porquê daquilo ser um alerta, ser algo preocupante e dizer que kaiju vai atacar Homeland em breve, como ele vai atacar e dar esse alerta para as outras famílias. E a mecânica dele é que se aquilo acontecer do jeito que ele previu, vai dar problema, ele se dá bem, ou se não acontecer do jeito que ele previu, a família se dá mal. Enfim, tem toda uma mecânica que envolve os kaijus, mas o ponto ele pode colocar monstros gigantes no cenário
a qualquer momento. Isso domina a narrativa e a história do jogo. Porque você tá lá na história seguindo, pai, de repente, caju! Aí fudeu, as famílias têm que se mobilizar para afastar. E não é assim fácil de matar, não. A gente tá falando do pós-apocalíptico bem perrengue mesmo, que não é qualquer um que consegue derrubar um caju, não. Mas aqueles caras conseguem. Então a galera vai ficar devendo a eles e tudo mais. É interessante. Pioneers of the Depths. A família que vai colocar elementos aquáticos no cenário. Se você quer mares, oceanos, quer jogar um cenário à la Waterworld, aquele filme maravilhoso, você vai pegar essa família. É uma família muito legal. Foi a primeira família com a qual eu joguei Legacy. E ela tem uma curiosidade interessante. Os designers fizeram ela para ser a falha de azar. Ou seja, aquele jogador que reclama que nunca tira dado bom, pode jogar com essa família de boa, porque ela tem várias mecânicas que seguram o azar dos dados. Servos da verdadeira fé. Vamos colocar o elemento da fé aqui. Não é o elemento da fé da fantasia. É o elemento da fé da ficção científica. Tem muito mais a ver com questões sociais e tecnológicas do que com milagres e chamar o seu Deus. Deus aqui não existe, não. Existe a fé. Existe o pecador, existe o corrupto e existe o justo. Então tem muito a ver com isso. Inquisição, as pragas. Aqui a gente já está colocando um pouquinho do elemento de ficção aí, de chutar o balde. Mas de resto, se você quiser, você pode fazer bem pelo chão. Stranded Starfarers, uma família de alienígenas. Quer colocar ET no cenário? Stranded Starfarers. Olha a quantidade de elementos que você tem aqui na base. Synthetic Hive, colmeia sintética, uma família de pessoas que não são pessoas, são criaturas, né? Eles são montados e não nascidos. Aqui a gente pode falar de Transformers até replicantes do Blade Runner. É bem bacana. São máquinas sencientes, máquinas que adquiriram consciência própria. Tyrant Kings, pessoal que quer mandar, que quer tiranizar, que quer conquistar. Exemplo clássico disso daqui está no Mad Max Fury Road, né? Os vilões do filme são Tyrants assim clássicos. É muito legal. Inclusive, se você não viu esse filme, Mad Max Fury Road, o mais novo, com a Charlize Theron, maravilhosa também, dá uma pausa aqui na resenha e vai assistir, cara, porque o filminho bom. Uplifted Children of Mankind, alterações genéticas, animais que se tornam mais do que animais, adquirem inteligência, senciência e começam a trabalhar com ferramentas. Planetas dos Macacos aqui é uma grande referência, né? É bem bacana. A ideia aqui é que os Uplifted foram criados antes da queda para auxiliar a humanidade ou para trabalhar para a humanidade, enfim. E eles vão tendo a identidade própria deles após o apocalipse. É uma ideia massa. Capítulo 8 aqui. Você fecha as famílias e vai para os personagens. Quem eu sou dentro daquela família? Aí aqui você tem todos os playbooks, né? O ancião dispensa comentários. Interessante. Aqui a gente tem mecânicas do Powered by the Apocalypse de forma geral. Legal que você tem um backstory para já criar vínculos entre os personagens, mas onde o Legacy traz uma novidade que é excelente aqui é na evolução dos personagens. A gente não tem XP, a gente não tem nível, a gente tem o papel do personagem na família. Ele pode ser um líder, um agente, um rebelde ou um forasteiro. E para cada um deles você vai ter uma missão, vamos dizer assim, né? Um elemento narrativo que você vai ter que cumprir, e assim que você cumprir aquilo, você deixa de ser aquele papel e vai ser um outro papel. Então os personagens eles vão ciclar entre essas atividades até que em algum momento eles se aposentam, os anos se passam o suficiente para ele não estar mais vivo, enfim. Assim que você cumpre o papel, aí sim você passa de nível. Ou você ganha um novo movimento do personagem, ou adiciona um em um dos atributos.
Por exemplo, aqui, ó, um ancião líder, você vai marcar quando você tomar o controle da sua família e as pessoas da sua família, né, aquele composto, vai trazer para o seu personagem as preocupações antes de se opor a você. Ou seja, nesse momento, o narrador vai falar assim, beleza, agora você é o líder da família. Quais são as preocupações que esse povo está trazendo para você? O que tem para você resolver como líder? Quais são as dificuldades que você tem? Se você não conseguir resolver isso, eles vão se opor a você. Aí eles vão te tirar do papel de líder, isso tudo vai na narrativa. Se você conseguiu, beleza, aí você cumpriu o seu papel e aí você pode seguir a história do personagem da forma que você achar melhor. Enfim, de qualquer forma a história anda, mas dá um direcionamento de o que o seu personagem está fazendo ali. Muitas vezes esses papéis eles têm a ver com as relações entre famílias também. O enviado, né, que é um diplomata, o Firebrand, um atiçador, um personagem tanto social quanto terrorista, vamos dizer assim. O caçador, que aqui varia do ranger ao assassino. Os rolos dele são todos matar algo ou alguém, fica a critério da criação aí da história. A máquina, olha, você é uma máquina senciente, você não precisa ser da Synthetic Hive para ser uma máquina senciente. Os playbooks eles também trazem o símbolo do Rings, Echoes e Mirrors para dizer o que tem elementos mais bizarros ou menos bizarros, mais sci-fi ou menos sci-fi, para você fazer aquela filtragem, né? O Promethean, que é alguém ligado aos elementos de antes da queda, um inventor, alguém que sobreviveu, alguém que modificou o corpo tecnologicamente o suficiente para ter se transformado em algo mais, alguém que quer a evolução da família de uma forma bizarra tecnologicamente, implantando, alterando, alguma coisa desse tipo. É um personagem bem legal. O River dispensa comentários também, cara que vai lá tomar o que ele quer, viaja por ambientes hostis. O Remnant, que é um mutante, é alguém que foi alterado pela queda e agora se transformou numa aberração, em alguma coisa diferente, né? O Catador, um clássico da ficção científica, pós-apocalíptica. Essas artes são fenomenais. O Seeker, que é um inventor, propriamente dito, é um cara que quer resolver os problemas da família a partir de descobertas mesmo. Então ele quer sair da Homeland, ele quer sair de casa para ir encontrar coisas e montar coisas e trazer a solução. Um arqueologista visionário. World Traveler, é bem legal. Sentinela, que é um playbook mais físico, um guardião, né, um protetor. Sobrevivente, bem legal porque o próprio personagem você domina a narrativa também. Por exemplo, o sobrevivente aqui, você vai dizer aquilo que você sobreviveu, né? As coisas que você viu, que podem ser os monstros que nasceram com a queda, ou a mágica insana do antes da queda, ou os excessos bárbaros da humanidade, supostamente depois. Então a gente tem aqui o antes, a queda e o depois, mas não necessariamente. E você vai estar trazendo esses elementos para a narrativa. O Legacy ele é muito interessante porque tanto os roles quanto os próprios moves dos personagens, movimentos, eles fazem com que o próprio jogador consiga pegar o holofote e virar para a direção que ele quer. Ele domina a narrativa de certa forma. É uma narrativa compartilhada muito firme, muito pegada. Excelente exercício narrativo para jogadores que querem colocar aqueles elementos da história, não esperar o narrador colocar aqui, dizer o que ele acha interessante e colocar aquilo mesmo ali, ó, aconteceu isso, tá assim, tá assado, meu movimento permite. O Untamed, que também é um playbook físico aqui, é o cara que ninguém vai segurar, vai atravessar as paredes, vai ser ágil, vai ser forte, vai lutar contra multidões, excelente. Aqui a gente tem os Grand Designs, as possibilidades de reconstrução do mundo. Como eu tinha dito antes, possivelmente a história do jogo vai revolver a reconstrução do mundo. E para isso você traz as maravilhas.
Para você construir uma maravilha, você tem que gastar 5 recursos. E aí cada maravilha vai trazer aqui os recursos específicos que você precisa gastar. É caro, é difícil de conseguir, demanda bastante esforço do jogador. Mas quando você consegue construir aquilo, e isso até para dizer que a construção é gradual, quando você consegue construir aquilo, você vai ter um bônus permanente. Você vai ter um bônus, você vai mudar o cenário. Você tem para cada maravilha trials e fortunes específicos daquela maravilha. É bem bacana porque você não fica preso àquela tabela lá atrás da virada de era exclusivamente. Então o próprio jogador ele pode dizer para onde que ele quer que o jogo vá. E diferente da virada de era, quem construiu a Wonder doma a narrativa mais uma vez. Como eu tinha dito lá atrás, quando você faz a rolagem, você pode ter 2 Fortunes, 2 Trials, uma Fortune e uma Trial de acordo com o resultado. Quem construiu a maravilha não vai rolar o dado. Aí você pode pensar, poxa, mas eu não vou ter a chance disso acontecer comigo? Vai. As Fortunes e Trials das maravilhas, a maioria delas tem uma relação com quem construiu. É uma narrativa que vai acontecer com a família, que está escolhendo, mas ligada a quem fez a maravilha. E aí vem a cerejinha do bolo. Como são 2 para cada família, quem construiu vai escolher uma e o dono da família vai escolher outra. Então quem construiu a maravilha vai domar a narrativa não só para si, mas para os outros. Vamos lá, eu tirei um sucesso parcial, eu tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para acontecer comigo. E caramba, eu vou escolher uma, quem vai escolher a outra é o coleguinha que construiu a capital. Mas eu vou escolher a coisa boa para garantir que o que eu quero de bom vai acontecer comigo. Mas aí, em contrapartida, camarada vai escolher o que vai acontecer de ruim comigo. Putz, ou eu escolho o que vai acontecer de ruim comigo para garantir que controlar aqui o que vai acontecer de ruim. São escolhas difíceis. É realmente complicado. Mas aí você dá um poder narrativo, você dá a capacidade para quem teve o trabalho de construir. Great Network, quando a humanidade começa a se conectar novamente, você consegue comunicação de alguma forma. A revolução aqui está como uma maravilha, né? De cunho mais social, bem bacana. É algo que vai acontecer num cenário pós-apocalíptico, né? As pessoas vão se revoltar, vão querer estabelecer uma nova ordem. É bem interessante esse aspecto. A guerra, isso aqui merece uma menção bem interessante, porque tanto os Trials quanto os Fortunes da Total War não são legais. O jogo ele mandou uma mensagem muito bacana de que na guerra ninguém sai ganhando, né? A Era da Descoberta, ou seja, quando você tiver exaurido aquele mapinha que vocês fizeram inicialmente, já tiver acontecido tanta coisa ali dentro, que você quiser descobrir novas terras, colonizar outros espaços da vastidão, descobrir o que aconteceu no Apocalipse em outras áreas, você vai para a Era da Descoberta, é mais uma maravilha. A revolução de energia, né, enérgica, você começa a voltar a ter o poder que você tinha na época do antes, né? Capítulo 10 já entra na parte de como narrar o jogo, né? Dando dicas, como reagir às rolagens de dado, o que você faz, todos os princípios do jogo, como lidar com perigos, com facções, com os fronts, que são as ameaças. Isso aqui está bem na linha do Powered by the Apocalypse, mas voltado e bem pertinente ao que é o Legacy, a proposta do jogo, né? Que conselhos de todos os aspectos, conselhos para introduzir novos jogadores, explicando, né, quais são as propostas do Legacy, o que ele tem de diferente. Ele colocou uma partezinha aqui desse capítulo específica para você te dar conselhos de como explicar o jogo. Hackeando o jogo, ou seja, criando coisas customizadas, aqui dicas de criando playbooks de família, criando maravilhas, né? É bem interessante.
Capítulo 12, um guia para Wasteland. Aí são regiões, assentamentos de exemplos, perigos, né? Dando uma pincelada, dando um pouquinho de subsídio para quem não quiser fazer tanto a narrativa compartilhada ou ter um parâmetro para criar seus próprios conceitos, né? Desastres naturais, gangues e organizações, assim. Nada específico, nada de um cenário pré-estabelecido. O capítulo 13, por sua vez, aí sim, para quem ainda está com o pé atrás, para quem está segurando o freio da narrativa compartilhada, para quem ainda está com a dificuldade de digerir o sistema, um cenário pronto. Capítulo 13, ele nada mais é do que um cenário que os designers pegaram 4 famílias, dentro das escolhas das famílias foram fazendo as escolhas e pincelando a narrativa ao redor, que revolve aquilo ali, criando os contextos e apresentando um cenário pronto. Na questão do mapa, eles deixam aberto um aspecto só para cada família escolher. São 4 famílias que estão aqui no playbook já contextualizada e 4 personagens, um para cada família, e cada um de um playbook diferente também, né? Então você já tem aqui um cenáriozinho pronto, família, personagem, para pegar e jogar. E aí a parte do GM aqui, dicas, as ameaças, os fronts, todos já prontos, já preparados, de onde tirar inspiração, que dispositivos você pode encontrar nesse cenário, enfim. É um cenário pronto, é um cenário aberto, não é uma missão, não é uma aventura, não é um one shot. É um cenáriozinho já pré-estabelecido para você jogar uma campanha inteira. O jogo foi lançado pelo financiamento coletivo na plataforma do Kickstarter. Então aqui está o nome de todo mundo que financiou e um índice, né? Um glossário no final. E esse é o Legacy. Bem, vocês puderam aqui ter um gostinho de folhear o Legacy. Não é a mesma coisa que sentar e jogar, com certeza não é. Mas tá aí. É um jogo que para mim é recomendadíssimo. Para mim ele tá no fácil top 5 melhores jogos de RPG que eu já joguei. Como pontos positivos aqui eu posso destacar, sem sombra de dúvida, as regras e as ferramentas de world building. Eu nunca vi um jogo tão bom de criar cenário, tão bom de criar conteúdo quanto o Legacy. Lógico, é a proposta de um jogo de ficção científica pós-apocalíptico. Você não vai criar aqui conteúdo para fantasia, você não vai criar aqui um conteúdo de horror. Mas para a proposta do jogo ele é perfeito, assim, na minha opinião é ideal. Outro ponto positivo é o equilíbrio de zoom in e zoom out, né? Tanto o jogo personagem quanto o jogo família são todos bem pertinentes, todos bem divertidos. Os movimentos dentro da mecânica do Powered by the Apocalypse são super fluidos, geram muito conteúdo, geram muita ficção e assim não tem como a história parar. Facilita muito para o mestre e para o narrador a questão dos jogadores carregarem boa parte da responsabilidade narrativa. O jogo leva o conceito de narrativa compartilhada para extremos, assim. Realmente muito legal de jogar com a galera. Na minha opinião, tanto iniciantes quanto jogadores experientes, eu já joguei com pessoas que nunca tinham jogado RPG e elas adoraram, elas voaram baixo com um sistema que dá tanta liberdade, que traduz tanto a imaginação para o jogo. O jogo está de parabéns, não é à toa que concorreu ao N, as melhores regras aí. Então acho que as regras elas são um ponto altíssimo do jogo. Outro ponto positivo aqui é o valor de produção. A arte, o jogo é lindíssimo, né? O livro é bem produzido, o papel, a capa, você tem aqui os ribbons, né? As fitinhas para marcar.
colorido, papel de qualidade, assim, é um livro excelente, muito, muito bom. O resultado, tá com esse livro na mão, é excelente. Pontos negativos. Vamos lá. O primeiro ponto negativo que eu acho aqui é, de certa forma, nos playbooks, o vocabulário. Tá? Tanto nos playbooks de personagens quanto no de famílias, na hora dele te dar exemplos de população, de estilo, de aparência, governo, aquela parte ali, em muitos momentos eu achei que o vocabulário ficou muito pesado. Foram puxar termos assim pouco usuais, muito, muito, muito voltados para uma linguagem culta que as pessoas não vão entender. Eu imagino que com pessoas que tenham o inglês como língua nativa, não haja tanta dificuldade ou essa dificuldade seja mitigada, mas para o público brasileiro que joga videogame e entende, que vê filmes sem legenda, ainda assim você vai achar umas palavras que você vai olhar e falar assim, que raios é isso daqui? Então eu acho que é um ponto negativo do livro. Um outro ponto negativo, e aí eu já vou criticar regras mesmo, são as regras dos treaties, né, os tratados. Eu acho que o jogo trata mal isso, flui de forma muito mecânica no contrapé do resto de todo o sistema que é extremamente fluido na narrativa. Criou-se um elemento ali para justificar as relações políticas e as relações entre as famílias, que para mim é muito, muito, muito mecânico. E não é tão relevante assim para o jogo. Eu já vi jogadores jogarem sem mexer com treaty e se divertirem assim horrores. Então para mim é uma coisa que não assim, é um ponto negativo sim. Você tem uma regra que não só poderia ser tratada de forma diferente, como quebra um pouco a métrica do próprio jogo, na minha opinião. E por fim, né, mas uma crítica leve, apesar de ser uma crítica, é o layout. O design tem muito espaço em branco, para o meu gosto. Apesar do layout ele ser bonito, tá bem tratado, as escolhas serem boas, muito espaço em branco para mim me incomoda um pouco. Eu quero ver conteúdo, eu quero ver o livro cheio. Não acho que isso seja muito saudável. Apesar de tudo, apesar desses pontos negativos, eu acho que o Legacy é um puta jogo. Já vi mesa assim, nossa senhora, demais. É um livro que tá. Esse aqui já é até o segundo livro, porque o primeiro já foi gasto e usado e capa rasgou, enfim, já descolou e tudo mais. Esse tá quietinho inteiro, tá pra prateleira, tá pro vídeo aqui pra vocês. De tanta mesa que o Legacy viu aqui, de tanta gente que já meteu a mão nele. Então, assim, eu não posso recomendar mais do que eu já recomendei. Para mim é um jogo que quem puder, pegue e jogue. Porque a mecânica de criação de mundo vai abrir sua mente para outros panoramas de RPG. É essencial, assim, para ver o que o RPG moderno pode ser. Fugir da linha tradicional e dar para o jogador a liberdade de criar conteúdo e a responsabilidade de criar conteúdo adequado para a mesa. É uma métrica de maturidade muito boa, muito grande. Eu tive experiências excelentes com mesas com N jogadores. Aí eu já devo ter passado na minha mão mais de 30 jogadores de Legacy que eu apresento para quem eu posso e as pessoas têm adorado. Assim, é muito bacana. Apesar de ser um jogo muito diferente, então se prepare para isso. Quem está acostumado a jogar um D&D, um Vampiro, vai ver um jogo muito diferente no Legacy. Recomendo, acho que todo mundo deveria jogar. E é isso aí, tá aí com vocês o Legacy. Vamos ver quando que ele chega aí pra gente no Brasil. Beleza? Valeu, galera, um abraço e até a próxima.